Funcionários do Banco do Brasil fazem greve no Japão. O nosso pleito, nosso pedido é o cancelamento dessas decisões tomadas pelo banco. Ônibus, opção boa e barata para quem pensa em viajar no Golden Week. Uma economia de mais de 7 mil ienes se comparado com o preço do Shinkansen. E a Singapore Airlines inaugura a rota ligando Japão, Singapura e Brasil. 私どもシンガポール航空では3月の28日よりシンガポールとサンパウロ間の運航を開始しました。O JPTV está no ar. Olá! Funcionários das 7 agências e subagências do Banco do Brasil fizeram hoje uma greve em protesto contra medidas internas adotadas pela administração do banco. A mobilização afetou o atendimento na subagência de Nagano, que ficou fechada para o público. Os bancários ligados ao Sindicato dos Funcionários do Banco do Brasil no Japão cruzaram os braços logo pela manhã. Os grevistas estão em desacordo com uma medida interna adotada pelo Banco do Brasil sobre descomissionamento e transferência de funcionários. O nosso pleito, nosso pedido é o cancelamento dessas decisões. Hoje à tarde, os grevistas se dirigiram ao Tribunal Regional de Tóquio para apresentar a contra-argumentação à resposta dada pelo banco sobre o caso. Desde que o banco se reposicione, logicamente, como sindicato, presidente do sindicato, estou aberto. Aliás, sempre pedimos, para que o banco negociasse conosco. Até o início da noite, os associados do sindicato estavam reunidos para discutir a continuidade do movimento. Procurado pela reportagem, ninguém da gerência do Banco do Brasil quis gravar a entrevista para comentar o assunto. A Polícia Metropolitana de Tóquio prendeu hoje um cirurgião plástico que fez uma lipoaspiração em uma paciente de 70 anos que acabou morrendo 2 dias depois. O caso aconteceu há 2 anos. Hiroyasu Horiuchi é investigado por negligência médica. Segundo a emissora NHK, foram encontradas cerca de 10 perfurações no intestino da vítima. Fique com a primeira página. Apesar da difícil situação pela qual passam, as montadoras japonesas compareceram em peso no Salão de Automóveis de Xangai. Carlos Ghosn, da Nissan, fez questão de apresentar pessoalmente o Tida. A Toyota anunciou que pretende aumentar a produção na América do Norte. Enquanto a Mitsubishi tem planos de abrir uma nova base de produção no Brasil, Índia ou China. O jornal Nikkei Sangyo informou que os problemas de atualização do horário de relógios corrigidos automaticamente por ondas de rádio continuam. Os técnicos não conseguem consertar a torre de transmissão que fica dentro da área de 20 quilômetros da usina nuclear de Fukushima. A premier da Austrália, Julia Gillard, está no Japão para uma visita de 3 dias. Ela disse que pretende ir à cidade de Minami-Sanrico, em Miyagi, onde os soldados australianos participaram dos trabalhos de resgate após o tsunami. Os agricultores de Fukushima encontraram na internet um forte aliado para vender os produtos. Segundo o jornal Mainichi, a venda de tomates aumentou em até 3 vezes. Por outro lado, Nihon Keizai destacou um público cada vez maior que começou a cultivar hortaliças em casa depois do acidente nuclear. O terremoto do dia 11 de março afundou em quase 80 centímetros o nível da terra em cidades de Iwate e Miyagi. Quando a maré sobe, as ruas e trilhos costumam ficar assim. As cenas são de Ishinomaki, em Miyagi. As fotos mostram como o nível da água sobe, cobrindo uma parte do porto. Por último, o Nihon Keizai informou que 40% dos sindicatos da área de saúde vão aumentar o valor das parcelas do seguro de saúde. A Sony, por exemplo, vai aumentar a tarifa em 0,5%, ou seja, os funcionários vão começar a receber descontos de 7,3% nos salários para as despesas com seguro de saúde. A cada dia que passa, o nível de radiação tem diminuído ou se mantido estável nas cidades e províncias. Segundo os jornais japoneses, o nível em Guma caiu até a média normal. Em Maebashi, o nível de radiação às 9 da manhã do dia 19 estava em 0,03, igual ou inferior à média antes do acidente nuclear. Em Mito e Ibaraki, o nível continua em 0,13 microsievert. Em Saitama, 0,06. E em Tigasaki e Kanagawa, 0,05 microsievert.
Aqui em Tóquio, o nível continua em 0,07. Veja a seguir. Opções para quem pretende viajar nesse Golden Week. Os ônibus são ideais para quem pensa em economia. E a nova rota via Singapura promete agradar quem busca sofisticação na volta para o Brasil. Em instantes, no JPTV. Com um salário menor esse mês por causa da paralisação das fábricas, o passeio de Golden Week de muitas pessoas pode ficar comprometido esse ano. Nosso repórter Akio Sakaguchi foi atrás de uma opção barata para o brasileiro não deixar o feriado passar em branco. Confira! Com a facilidade para comprar carro e o eficiente sistema ferroviário do Japão, muitas pessoas acabam não utilizando o ônibus como meio de transporte nas viagens interprovinciais. Diferente do Brasil, aqui não existem as rodoviárias como conhecemos. Em alguns casos, um simples ponto de ônibus é o único indicador de que a partir daqui é possível viajar para locais mais distantes. Com a proximidade do Golden Week, viemos até o pátio onde ficam os ônibus da JR em Nagoya para saber quais são as vantagens de usar esse meio de transporte. E descobrimos que os preços são bem atraentes. Uma passagem de Nagoya a Tóquio, por exemplo, pode chegar a custar 2.700 ienes, uma economia de mais de 7.000 ienes se comparado com o preço do Shinkansen. A única desvantagem nesse caso é o tempo de viagem. Enquanto o ônibus leva de 5 a 7 horas, o Shinkansen faz o mesmo trajeto em 1h30. Para quem não quer perder metade de um dia de feriado na estrada, uma opção são os ônibus noturnos. Já com relação ao carro, se considerarmos só o pedágio nos finais de semana e feriados, a economia não é tão grande assim. Mas não podemos esquecer que os preços dos combustíveis aumentaram nos últimos meses. Por isso, o ônibus acaba sendo uma opção boa e barata. Quanto ao conforto, isso não é um problema. Pelo menos é o que explica Kenya Takahashi, funcionário da empresa de ônibus. Ele diz que existem assentos para todos os gostos e bolsos. Por 1.200 ienes a mais, o passageiro pode optar por uma poltrona como esta aqui, que tem até uma cortina para manter a privacidade de quem viaja. Mas, segundo Takahashi, como a quantidade desse tipo de assento é menor, as reservas se esgotam rápido. Neste ônibus, por exemplo, existem apenas 3 poltronas dessas. Subindo para o segundo andar, os assentos são mais modestos e os preços também. Mas em alguns modelos de ônibus, mesmo nas poltronas mais simples, o passageiro pode usar um notebook ou um tablet sem se preocupar com a bateria, pois existem tomadas nos bancos. Se o motivo para não viajar nesse feriado era a falta de dinheiro, fica aí a dica e boa viagem. Agora, se você estiver disposto a gastar um pouco mais em uma viagem internacional, por exemplo, temos uma sugestão: visitar uma das cidades mais limpas do mundo, a Singapura. A moderna arquitetura abriga um impressionante complexo turístico com um parque de lazer no topo e uma piscina a 200 metros de altura. A impressão que dá é que a piscina é infinita. Com 150 metros de comprimento, 3 vezes maior que uma piscina olímpica, ela foi inspirada nos arrozais em terraços de Bali, na Indonésia. A obra de todo esse mega complexo foi projetada pelo arquiteto israelense Moshe Safdie. Hotel, cassino, shopping, teatro, museu. Singapura consegue oferecer tudo isso em um pequeno espaço de terra. Com 5 milhões de habitantes, recebe a cada ano 10 milhões de visitantes dos 4 cantos do mundo. A cidade-estado está agora mais próxima dos brasileiros. O motivo é que a Singapore Airlines
inaugurou uma rota ligando Japão, Singapura e Brasil. 私どもシンガポール航空では Hidetaka Shikano, chefe de relações públicas da companhia aérea, explica que esse era um sonho antigo da empresa. São 3 voos semanais partindo de Tóquio, Osaka, Nagoya e Fukuoka. A viagem tem 2 escalas. A rota é longa, mas o Boeing 777-300ER foi adaptado para proporcionar o máximo de conforto aos passageiros. Isso inclui monitores individuais com 1000 variedades de música, filme e games, amplo espaço para esticar as pernas e um cardápio produzido por chefes de cozinha famosos, além de uma seleção de vinhos proporcionada aos passageiros. Shikano sugere também experimentar a classe executiva e a primeira classe, oferecidas pela companhia. Aqui os passageiros podem dormir como se estivessem num quarto de hotel. E o principal atrativo dessa viagem entre o Japão e o Brasil está justamente na escala feita em Singapura. Os brasileiros não precisam de visto para sair do aeroporto e passear pela cidade. Então, não custa nada dar uma esticadinha nas pernas e conhecer, por exemplo, a maior roda gigante do mundo. Lá de cima, dá para desfrutar da vista da Baía de Singapura e até mesmo países vizinhos como Malásia e Indonésia. A Cidade do Leão, como é chamada, é um importante polo econômico mundial. E conhecer essa Babilônia do século XXI, com parques suspensos e arranha-céus, é, no mínimo, uma ótima opção de lazer. Neste feriado de Golden Week, o governo metropolitano de Tóquio vai estar recrutando pessoas interessadas em trabalhar como voluntárias nas áreas atingidas pelo terremoto. Essas pessoas vão poder se alojar em hotéis próximos, movimentando também a economia local. As informações estão no blog do JPTV. Ficamos hoje por aqui, te espero amanhã nesse mesmo horário.